Nessa videoaula eu vou estar explicando como criar um editor de texto usando a linguagem C Sharp e a IDE Visual Studio 2012. Eu vou já clicar aqui, criar um novo projeto. Eu já estou com o Visual Studio aberto. Vamos escolher projeto Visual C Sharp Windows Forms Application e vamos dar o nome a ele. Eu vou dar o nome de editor de texto. Vou colocar editor de texto 2 porque já tem um que eu já tentei fazer. E tá aí nosso Form 1, que é o formulário inicial. Vamos aumentar o tamanho e vamos configurar primeiro esse formulário. Dá o nome editor de texto. Eu vou colocar o meu para abrir no centro, mas de qualquer jeito eu vou colocar para ver maximizado, então não faz muito sentido definir a posição inicial. Aqui já está tudo ok, já praticamente. Vamos começar a configurar. Se você quiser uma aparência melhor, você pode mudar a cor do fundo. Eu acho legal um escuro, eu vou deixar dessa cor. Agora aqui nos Toolbox eu vou adicionar o menu strip, o tool strip e o status strip. Eu vou mudar a cor deles também para escuro, para combinar. Esse Grip Style é para assumir esses pontos que tem aqui do lado. E agora vamos mudar a cor só do status. Também para Dark Gray, Jean Gray. Agora vamos adicionar um label aqui no status strip para mostrar alguma coisa. Vocês podem colocar algum texto como pronto, por exemplo. Fica que ele está esperando você fazer algo. E como o fundo está escuro, eu vou colocar o texto cor branco. Aqui em cima também, eu vou colocar aqui arquivo, texto e ajuda. Nos três eu vou colocar a cor do texto como branco, que é a propriedade for color. Agora aqui em arquivo eu vou adicionar o menu novo. Eu vou adicionar um separador. Eu vou colocar abrir como, salvar como e por último sair. Então isso aqui eu vou colocar a opção de modificar fonte. Modificar cor da fonte. E na ajuda só vou colocar um about, um sobre. Agora aqui no meio eu vou colocar um rich text box, que é a parte de edição do texto. E se você já abriram o Word ou alguns editores de texto mais novos, vocês podem verem que ele geralmente não ocupa todo o fundo, ele deixa uns espaços nos lados, então vai ficar legal a gente deixar esses espaços do lado escuro. O Onshore, para quando você redimensionar o tamanho dessa janela, o Rich Text Box também se mover junto, ele vai se esticar, vai mudar seu tamanho. E agora vamos fazer um teste.
Tá aí, aqui já tá o básico, já com os menus prontos, o status bar, tudo interessante. Agora vamos definir uma fonte padrão aqui, porque o tamanho está muito pequeno. Eu vou definir a fonte padrão com tamanho 14, que geralmente é usado. Eu vou colocar a fonte Times New Roman, que é mais legalzinho aqui, e o texto, o estilo regular mesmo. Um start e tá aí. Aqui fica legal você colocar uns atalhos, um botão de novo, salvar texto. Não vou fazer isso aqui agora, só que eu só deixei mesmo aqui para mostrar que fica uma boa ideia fazer isso. Eu vou fazer agora o abrir como. Quando você der 2 cliques aqui sobre esse objeto, automaticamente ele já vai abrir o código fonte no evento clique. Se você quiser vir em outro evento, tem os eventos tudo aqui em Properties. Tá aqui, ó, evento clique, que é o que a gente tá vendo. Aqui é abrir como. Sempre que nós clicamos em abrir como nos programas de edição de texto, ele vai abrir aquela janela que mostra aqueles monte de arquivo para você procurar. Isso daí é um Open File Dialog. Tá aí a classe Open File Dialog. Eu vou dar o nome de OFD. E como é uma classe, vamos colocar aqui um novo igual a novo Open File Dialog. Agora vamos definir o filtro. Filtro é a extensão do arquivo que ele vai suportar. No caso, como eu estou usando um Rich Text Box e eu posso também abrir um texto de formatação, eu vou abrir um arquivo RTF ou TXT, que vai dar certo do mesmo jeito. Então eu coloco aqui RTF, Rich Text Format. Agora aqui eu coloco essa barra reta e entre esse sinal aqui, asterístico, nós vamos colocar a extensão de Rich Text Format RTF. Colocamos outra dessa barra reta e vamos colocar agora texto sem formatação. Significa que não tem nenhuma alteração no texto mesmo. Vou colocar aqui agora seção .txt e tá aí. Se você quiser, vocês podem salvar isso numa variável, porque nós vamos usar também no salve file dialog. Então fica uma boa ideia se vocês fazerem o seguinte: vamos colocar aqui uma variável pública global, public, como é texto é string, file filter, vou colocar igual a isso. Vamos copiar o nome disso e colocar aqui. Agora vamos fazer o seguinte: se ofd.showDialog, que é para mostrar o diálogo, enviando meu próprio formulário, for igual a resultado do diálogo ok, ou seja, você clicar em ok no formulário de abrir um arquivo, ele vai fazer o que tem desse if. Caso contrário, ele vai ignorar, vai sair esse if e vai continuar o programa rodar o que estava fazendo antes. Então vamos fazer o seguinte: aqui nós podemos abrir dois formatos, no caso RTF e TXT. Então aqui vamos colocar using system.io. IO significa input output, que é entrada e saída, pode ser de arquivos e de outras coisas. Então vamos colocar aqui agora o seguinte: quando você importa IO, você vai estar podendo acessar a classe PET. Essa classe tem algumas funções para você trabalhar com diretórios de arquivos. Então vou fazer o seguinte: se pet.getExtension de ofd.filename, filename no caso está filename, mas é o diretório inteiro do arquivo que você clicou para abrir lá. Se ele for igual a .rtf, ele vai fazer o que tem dentro desse if. Caso contrário, eu vou testar outro if. Eu vou copiar isso aqui, essa condição, e vou colocar aqui txt.
Tá aí, temos dois IDs, cada um para abrir um tipo de arquivo. O RTF é bem simples, você vai colocar hashtag textbox load file ofd.filename. Agora, para abrir o texto, eu vou usar o StreamReader. O StreamReader ele serve para ler arquivos, é uma classe feita somente para leitura e não para escrever em arquivos. Então, vamos fazer o seguinte: StreamReader sr igual a new StreamReader. Eu vou colocar ofd.filename, que significa que ele vai ler o arquivo no caso que você abriu. O StreamReader eu vou usar ele para ler linha por linha do arquivo, e para isso eu vou fazer uma variável, eu vou chamar de input line, que é uma entrada de linhas. Vai estar vazia, e vou usar um while para, enquanto não terminar o arquivo, ele vai estar lendo a próxima linha. Então, enquanto input line não, é input line for igual a sr.readline for diferente de nulo, ou seja, quando as linhas do arquivo terminar, o resultado dessa operação, dessa concatenação, vai ser nulo. Então, enquanto isso não terminar, vai passar por esse while e vai estar colocando a linha no input line. Primeiro de tudo, nós temos que ter certeza que a hashtag textbox está vazia, senão ele vai colocar na frente. Então, vamos fazer o seguinte: hashtag textbox.text é igual a nada. E sr.close, nós abrimos o arquivo e temos que fechá-lo. Agora sim estamos prontos para escrever no hashtag textbox. Hashtag textbox1.text é igual a, eu vou colocar mais igual a input line, mais barra n. Barra n, para quem não está acostumado com isso, é uma sequência de escape para ele pular linha. Para quem não sabe o que são sequências de escape, é que você coloca alguns comandos aqui em string que vai te falar outras coisas. Por exemplo, barra n é pular linha. Para ignorar a sequência de escape, para quem não conhece, utiliza esse arroba. Mas nós queremos que ele pule uma linha, então vamos manter isso. Agora vamos fazer um teste. Arquivo, abrir como, e eu tenho aqui, eu acho, na área de trabalho, aqui texto sem formatação, eu tenho esse arquivo aqui que eu acho que é um código meu. Eu vou colocar aqui para abrir, e tá aí, abriu o código que eu tinha salvo naquele arquivo. Se eu abrir ele com bloco de notas, ele vai abrir a mesma coisa. Tá aí, ó, no nosso programa, e aqui no bloco de notas apareceu o mesmo texto, então significa que deu certo. Agora vamos criar a parte de salvar o arquivo, porque eu quero salvar um RTF para depois abrir no meu programa. Então vou aqui na opção salvar como, e esse processo vai ser parecido. Vamos criar um solve file dialog, sfd igual a new solve file dialog, sfd.filter é aquele filtro que nós deixamos global lá em cima, que eu já esqueci o nome. File filter, e tá aí. Se sfd.showDialog enviando no próprio formulário for igual a resultado de diálogo, ok, ele vai salvar o arquivo. Agora tem um detalhe: quando nós vamos trabalhar com salve file diálogo, nós vamos trabalhar com o índice do filtro. O que é isso? Você vai ter que saber qual extensão você está salvando. No caso lá, eu poderia ter usado como índice do filtro para saber
qual arquivo que eu estou abrindo, qual formato, mas eu prefiro fazer isso para ter certeza mesmo do arquivo que eu estou abrindo, se é um TXT ou RTF, porque eu acho mais confiável. Se vocês quiserem também, vocês podem colocar aqui a opção All Files. All Files, e aqui nós vamos colocar isso, bom, que ele vai poder abrir todo tipo de formato de arquivo. Mas para isso, como aqui só tem a opção para abrir RTF TXT, não vai acontecer nada, não vai conseguir abrir. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui isso e tirar esse if. Pronto, aqui já está ok. Agora vamos fazer o seguinte, se sfd.filterIndex, eu não lembro se o filtro índice aqui, o índice do filtro começa em 0 ou 1, eu vou colocar para começar em 0, depois eu vejo isso. Else if sfd.filterIndex for igual a 1 e else if sfd.filterIndex for igual a 2. Eu já vou consertar ali que eu esqueci de um X ali na outra palavra. Só para fazer um teste aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma mensagem box.show para me verificar os formatos que eu vou estar abrindo. Provavelmente esse aqui é para ser RTF. TXT, e aqui eu vou tirar só isso para me saber que é todo tipo de arquivo. Salvar como, está escolhido RTF. Eu clico, não acontece nada. Agora vamos escolher TXT. É porque eu tenho que dar um nome. KKK, vou colocar, escolher RTF e ele mostrou .txt. Isso é porque o índice começa em 1, como eu imaginei. Então, 1, 2 e aqui é 3. Vou tirar esse mensagem box, eu vou colocar aqui entre comentário RTF, para mim ter certeza, TXT, e aqui all, para mim saber que é todo tipo de arquivo. Agora eu vou fazer textbox1.savefile sfd.filename. Eu gosto de fazer o seguinte, essa parte que eu não tenho certeza se o textbox vai dar algum erro, então eu faço o seguinte, eu vou testar se esse arquivo já existe. Se file.existe, sfd.filename, se ele existir, ele vai ser deletado para poder salvar o arquivo. Sossegado, vou fazer isso. Vou copiar esse código aqui. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou criar um string writer. Lembra que eu usei o string reader? O string reader é para ler, agora o string writer é para escrever. Sw igual a new string writer sfd.filename, que é o arquivo que ele vai escrever. Lembrando, sw.close sempre tem que fechar o que você abrir. Agora eu vou criar um for int linha igual a 0. Nós estamos na linha 0, enquanto linha for menor do que textbox lines.length
Então linha mais para adicionar uma linha. sw.writeLine este textbox 1.lines na posição linha. Para quem não sabe, lines é uma array, não sei pronunciar esse nome, não sei se é array ou array, eu falo array mesmo. Lines é uma array de string, cada posição dessa array ela tem a linha do rich text box que está escrito. No caso do all files, eu vou colocar a mesma coisa aqui. E agora tem um detalhe. No caso aqui, ele não vai dar já a extensão já do arquivo nosso, então nós vamos ter que adicionar. Aqui RTF, então vamos colocar mais com RTF. Eu vou copiar isso. Vou colocar aí aqui e aqui. Aqui é TXT, então vou colocar ponto .txt. E por último aqui. No caso do all files, para ele poder salvar como todo tipo de arquivo, ele não pode ter extensão, então vamos manter dessa maneira. Saiu, é o código muito óbvio, é muito fácil. This.close. De novo, devo colocar este textbox.text é igual a nada. Texto, eu vou colocar a opção de modificar a fonte. Para isso temos um diálogo feito somente para fonte, que é o fonte diálogo. fd igual a new fonte diálogo e fd.fonte é igual a fonte que está atualmente no rich text box, que é rich text box.fonte. Mesmo sistema, mesma maneira para conseguir abrir o formulário, sim, esses diálogos, é o show diálogo, enviando Deus, e se o resultado dele for ok, nós vamos modificar o diálogo dele do rich text box. Fonte é igual a fd.fonte. Para vocês entenderem melhor isso, é bem simples. Eu mandei primeiro a fonte do rich text box 1 para o fonte diálogo, e agora estou mandando a fonte do fonte diálogo para o rich text box de novo, se o resultado dele for ok. Modificar a cor da fonte é bem simples também. Vamos usar color diálogo, cd igual a new color diálogo, cd.color é igual a isTextBox.selected. Aqui eu não me lembro direito qual que era a propriedade do RTF que tinha cor, vamos dar uma verificada aqui. Eu sei que pode usar o for color, mas eu acho que tem outra feita mais para isso. Eu vou tentar usar o selection color por enquanto. ccd.showDialog, enviando este, for igual a resultado ok. Então rich text box 1.color, no caso é selection color que eu usei no outro, então vai ser de novo cd.color start. Agora vamos testar. Vou colocar aqui vídeo, áudio, C# criando editor de texto com formatos TXT e RTF. Uma coisa importante aqui a dizer que eu esqueci também é que a classe StringWriter ele não escreve caracteres com acento, então isso pode ser um problema quando vocês forem mexer com caracteres com acento depois. Eu vou fazer um teste aqui agora. Modificar a cor da fonte. Certinho, tá verde. Agora o que eu queria mesmo saber aqui é isso aqui. Se eu quiser modificar, por exemplo, uma linha daqui, se vai dar certo.
Deu certo, tá aí. Eu selecionei esse texto, ele mudou a cor da fonte. Vou selecionar agora, vou colocar aqui, modificar fonte. Vou colocar 26. E aqui ele acabou modificando tudo. Agora vamos testar a parte de salvar. Para quem não sabe, o arquivo TXT não vai ter essas cores nem tamanho de texto, porque é um texto, como diz, sem formatação. Só o textbox vai manter as cores desse texto. Vou colocar aqui texto 1, eu vou salvar no desktop. E mais um eu vou salvar aqui como TXT, que vai ser texto 1 também, só que no formato TXT. Tá aqui os nossos dois textos, RTF. E tá aí nosso texto do jeito que nós escrevemos lá, com a cor. E aqui o texto sem formatação, que também deu tudo certo, ele conseguiu escrever, pular as linhas. E aí já tá tudo ok. Vamos na opção novo, isso mute já na tela, deu certo. E aqui o sobre eu não vou colocar, porque isso não vai ser necessário. Vamos ver também se tem uma propriedade aqui no textbox. Tem a opção Selection Font, era essa a opção mesmo que eu estava procurando. Que eu vou pegar aqui, Cut, para recortar. Vamos aqui nos dois lugares. E outra coisa que fica bem interessante no editor de texto é o seguinte: vocês clicam aqui no seu Form 1, na barra aqui, como eu disse aqui do lado fica as ações, e vão colocar Form Closing. Eu vou colocar um message box ponto show com texto. Deseja salvar seu arquivo? Eu vou colocar como título questão. E aqui eu vou colocar a opção yes ou no, que é sim ou não. E se for yes, ele vai fazer o que está aqui. Esqueci também, tem que colocar aqui cancel. Aqui, para ficar melhor, vamos fazer o seguinte: vamos recortar isso, vamos colocar aqui diálogo result dr igual a isso. Aí se dr for igual a assim, vai fazer o que está aqui. Se dr for igual a cancelar, aí ele vai alterar o seguinte: aqui nós temos esse parâmetro aqui que recebemos na função, que chama e. Aqui nós estamos no form closing. Se nós quisermos cancelar o fechamento, nós vamos colocar aqui cancel igual a true. E se quer salvar, eu vou fazer o seguinte: temos aqui a opção aqui de salvar. Eu vou tirar isso aqui tudo. Public void salvar. Então aí, copiei aqui o texto, tudo para função salvar, e chamei a função. Quando clica lá em salvar, e vou de novo chamar essa função na opção form closing. Vamos fazer mais um teste, provavelmente esse é o último teste. Ah não, vamos fazer mais uma coisa que eu já estava esquecendo.
Vamos de novo no Form Closing. Para ele salvar, uma das condições é que o texto, o comprimento seja maior do que 0 para saber que você criou alguma coisa. E no novo, na opção novo, que está simplesmente essa opção aqui, vamos colocar isso. Aí está aqui a opção de salvar seu arquivo. Se não for menor do que aquilo, vamos só colocar aqui textbox com text igual a vazio. Aqui, se quiser salvar, ele vai salvar. Se quiser cancelar, na verdade ele não vai fazer nada. Eu vou colocar aqui só a opção yes ou no. E se não quer salvar, ele vai fazer a mesma coisa. Na verdade, isso aqui não é necessário. É só tirar isso. E vamos testar agora pela última vez. Vamos clicar em novo e ele não mostra nada. Vamos clicar em fechar, também não vai mostrar nada. Por quê? Porque não escrevemos nada. Agora vamos alterar alguma coisa. Vamos escrever aqui vídeo, aula, C#, criando editor de texto. Com formatos TXT e RTF. Eu vou tentar modificar a cor só do fonte no meio. Vou deixar vermelho. Vou aumentar o tamanho somente dessa última linha. Tá aí, deu certo, ó, mudou a fonte. Aqui onde tá com essa cor eu vou tentar deixar itálico. Aí ficou da hora. Agora, se nós clicarmos de novo, ele vai perguntar: deseja salvar seu arquivo? Aí nós vamos salvar na área de trabalho aqui, texto, e salvou e criou um novo arquivo. Agora vamos reabrir e abrir de novo. Criamos nosso editor de texto completo, é isso. Não criei a opção aqui no sobre, porque vocês podem criar, vocês podem colocar aqui as opções aqui nessa barra para salvar, abrir e outras coisas. Então, por enquanto, nessa videoaula é só isso. Então, até a próxima videoaula. Tchau.